Vamos lá. Fechando aí o século XIX, nós temos a falência da Júlia Lopes de Almeida. Júlia Lopes de Almeida, gente, é uma dessas autoras. A Unicamp adora fazer isso. Recuperar grandes escritores e tal que foram, digamos assim, esquecidos, né? Que não tiveram o devido reconhecimento. A Júlia Lopes de Almeida viveu na época do Machado, na época do Bilar, desses grandes escritores aí. Na casa dela foram feitas as primeiras reuniões para criar a Academia Brasileira de Letras, né? Ela participou, né, dessas ideias, dessas reuniões, só que ela não pôde fazer parte da Academia Brasileira de Letras porque durante muito tempo não se aceitava a mulher, né? Naquele universo machista e tal, mulher não entrava na Academia Brasileira de Letras, tá? O marido dela, que era também escritor, pôde entrar, mas ela não pôde entrar. Tá? E a obra dela também, justamente por ser mulher, né, numa época bastante preconceituosa, ficou um pouco esquecida. Mas ela é uma grande escritora e uma das primeiras mulheres com ativismo feminista. Não de forma incisiva, briguenta, né, e tal, mas de maneira mais sutil, mas ela já era uma das primeiras a denunciar o patriarcalismo machista e tal. Era jornalista, né, tinha uma atividade social, tinha voz social, foi uma mulher muito importante para a sua época, infelizmente não reconhecida. A Unicamp gosta de resgatar isso. E a obra A Falência é a sua principal obra. Tá? Então pega esse contexto sociocultural da segunda metade do século XIX, mais especificamente o ano de 1891. A história se passa em 1891, quando o Brasil viveu uma grande crise econômica. Na verdade, havia uma bolha econômica provocada pelo café e logo depois uma crise. Essa crise é chamada de encilhamento. Eu tenho um vídeo também lá no canal falando sobre esse momento histórico com dois professores de histórias. Um deles é justamente o Kaká. Tá? Vocês podem procurar lá, né? Vocês vão ouvir falar sobre isso. Porque pode ter sempre uma questão, como eu falei, de interdisciplinaridade. Pode ter uma questão sobre esse período, sobre o que é o encilhamento, essa crise que teve na época, né? Quando havia uma aplicação na bolsa, o café foi super valorizado e logo depois entrou em crise e aí muita gente faliu, que é o título da obra aí, A Falência. Tá? O estilo de época é o realismo social-psicológico, então pega tanto o aspecto social quanto o aspecto psicológico de alguns personagens, né? Essa arte atrelada à observação social das relações humanas, que é o realismo social-psicológico. E dentro do livro, eu queria chamar a atenção para o seguinte, ó, você tem claramente dois universos ali, que andam paralelos. Tem o universo dos negócios e o universo familiar. Né? Então, personagens que fazem parte do universo do negócio, geralmente não são os mesmos que fazem parte do universo familiar. Exceto pelo protagonista, o Francisco Teodoro. Né? O Francisco Teodoro é um português que enriqueceu, né, com o comércio do café, a produção, né, e comércio do café. E ele está vivendo um momento que está acontecendo essa bolha econômica. Tem muita gente ganhando muito dinheiro com especulação na bolsa, principalmente esse Gama Torres, que é um vizinho dele que ele tem uma enorme inveja, porque o cara ficou muito rico, está ficando mais rico que ele, sem plantar, sem produzir, apenas pela exploração econômica aí, tá? A exploração da bolsa. E tem esse Inocêncio Braga, que é um homem sem caráter, que vai incentivar o Francisco Teodoro a investir na bolsa e que vai acabar levando ele à falência aí. Esse é o universo dos negócios. Tá? Aí tem o universo familiar, onde entra o Francisco Teodoro também e a família dele. Ele é casado com essa Camila, um casamento por arranjo. A Camila é uma moça de uma família humilde, pobre, sem estudo, bonita, que ele praticamente comprou. Ele precisava de uma esposa para apresentar na sociedade, né? Uma moça bonita, né? Que tivesse uma... E ele casou com a Camila. Né? Ela tem 4 filhos com ele, né? Tem um menino, tem essa Ruth e mais 2 meninas menores. Essa Nina aqui é uma sobrinha dela que mora na casa também. E aí, esse Francisco Teodoro, ele, dentro do universo familiar, ele vai representar aquele patriarcalismo machista. Né? Ele acha que mulher só serve mesmo para cuidar da casa, que não tem que se meter em negócio, não sei o quê, por isso que ele não fala de negócio em casa e tal, por isso que a família vai ser pega de surpresa quando ele acaba falindo, né? E depois comete suicídio. Já dei spoiler aí, né? Para quem não leu. Mas tem principalmente essa coisa do universo familiar hipócrita da época, né? Porque a Camila, o marido está sempre ausente, ela tem um amante que a faz feliz, com que ela se envolve, né? Que é um gentleman, né, da sociedade, que ajuda a família, né, a organizar as festas, porque o Francisco ele gosta de se mostrar para a sociedade.
Então ele faz festa do palacete que ele tem, né? E tal. E esse, que é o amante da esposa dele, que ele nem imagina, a pessoa que organiza isso, né? Tem esses trâmites sociais ali, tá? E nesse universo familiar você tem a Ruth, que tem destaque também, além da Camila, né? A esposa do Teodoro, a Ruth, que é a filha, que é uma artista ligada com a música, bastante sensível, então ela traz reflexões críticas sobre a sociedade, né? Sobre essa discriminação social, sobre as injustiças, né? Em cima dos negros, né? Mesmo já libertos, que eram maltratados. Tem uma menina lá que é negra, que é muito maltratada e tal, e tem essa Nina. Prestem bem atenção nessa menina aqui. A Nina, ela é filha de um irmão da Camila, que a abandonou, né, que sumiu no mundo, com uma prostituta, né? Então ela foi levada para ser criada aí, né, na casa do Francisco Teodoro, pela Camila. Mas ela é criada quase como uma empregada lá, né? Nunca teve privilégios, né, de parente lá, tá? Quando eles ficam pobres, né, que o Teodoro comete suicídio e eles perdem tudo porque estão falidos, quem é que vai segurar as pontas? Essa Nina. Ela pega uma pequena casinha que ela recebeu de presente de aniversário, né, do Francisco, num bairro, e aí ela leva a família para lá. Ela que vai trabalhar, ela que vai ensinar a Camila a fazer as lidas de casa, porque a Camila nunca fez, né? Ajudada pela Ruth, elas vão começar a costurar para fora, lavar roupa e tal, para poder sustentar a família, porque tem mais 2 crianças pequenas ali. Então, nós temos alguns temas aqui que eu gostaria de chamar a atenção. Primeiro, a questão da disputa e ganância financeira, né, associada a esse universo, né, do encilhamento, do café, né, na época aí. O patriarcalismo machista, que está muito evidente, principalmente na figura do Teodoro, que já é uma crítica feita pela autora, né? A hipocrisia social, então esse casamento falso, hipócrita, né? Que aparenta, né, ser o melhor dos mundos para a sociedade, mas que na verdade não funciona internamente, e principalmente a força feminina em momentos de crise. Tá? Então, nos momentos em que elas entram em crise, o todo-poderoso, né, o chefão da família, o Teodoro, não tem força, não consegue resistir, lutar e acaba cometendo suicídio. O filho dele mais velho acaba arranjando um casamento e vai ser dominado pela esposa lá, né? Vira uma espécie de gigolô rico. Quem sobra para sustentar a família, para sobreviver? As mulheres. E elas vão botar a mão na massa, elas vão trabalhar, porque elas estão mais acostumadas, digamos assim, a essas dificuldades, né? Que o filho, o homem, por exemplo, nunca passou e que nem o Francisco ali também estava preparado para isso. Então é um tema bem interessante aí que pode ser abordado. Dá uma olhada nesses fragmentos que eu peguei para vocês aí, que ilustram um pouco disso que eu estou falando. Gente, vai colocando aí se vocês tiverem dúvida, tá? Eu estou meio corrido porque senão a gente vai passar aqui do prazo, né? Nós já estamos quase com 1h30. Olha só, Teodoro sufocava, não ouvia falar outra coisa. O seu vizinho da esquerda, o seu vizinho da direita passavam quantidades fabulosas de libras para a Europa, ganhas no azar do momento. E ele? Então é aquela coisa do momento, né? Que ele fica naquela dúvida se ele aplica ou não na bolsa. Quando ele decide aplicar na bolsa, a bolsa quebra e ele vai à falência. Olha essa outra parte, também uma fala dele aqui, ó. Só se fala por aí em emancipação e outras patranhas. A mulher nasceu para mãe de família. O lar é o seu altar. Deslocada dele, não vale nada. Tem frase mais machista que isso? Então, é uma coisa... E isso é de propósito, né? É a autora denunciando esse machismo da época e tal. E aí a força da mulher, ó. Nina despediu os criados, montou a casa nova com mobílias baratas, leitos de ferro, louças brancas sem douraduras. Pensava em tudo, traçava planos, sacudia o torpor, né, a moleza e a apatia dos que a rodeavam. Indagava preços e discutia o valor dos objetos que adquiria. Então mostra senso prático para sobreviver a essa avalanche que vem com a falência.